Para o projeto funcionar, é preciso tomar algumas providências legais. A regularização do terreno, sendo que o principal órgão responsável por isso é a prefeitura. A aprovação dos projetos. Também os órgãos responsáveis são as prefeituras, as concessionárias de serviços públicos, de luz, água, etc. A obtenção da autorização para o início de obra. Normalmente o responsável também é a prefeitura. A autorização para a operação da mini-fábrica, onde a prefeitura e os órgãos ambientais públicos também deverão dar autorização para esse funcionamento. E as ligações provisórias de água, energia, etc., que podem ser obtidas junto às concessionárias de serviços públicos. Quem deve tomar essas providências legais? Essas providências devem ser tomadas pela equipe de assistência técnica ou por profissionais especializados nesse tipo de serviço, tais como despachantes, que sejam contratados pela comunidade para esses fins. Mas atenção! Cada providência legal pode exigir o pagamento de taxas aos órgãos responsáveis, que devem ser consideradas no custo do empreendimento. As exigências legais devem ser verificadas, pois são específicas de cada local. Em relação às fontes de recursos financeiros, para que o projeto seja realizado na sua totalidade, é necessário que os recursos sejam fornecidos de forma não interrompida, durante toda a duração do projeto. Para avaliar sobre as possíveis fontes desses recursos, é necessário refletir sobre as seguintes questões. Primeiro, quais parceiros poderiam contribuir financeiramente? Prefeituras, ONGs, empresas, outros doadores? A prefeitura pode captar recursos de programas habitacionais dos governos estadual e federal, no caso do Brasil, isso é possível, por exemplo. Com quanto esses parceiros poderiam contribuir? Até que ponto esses recursos são suficientes para viabilizar o projeto? A comunidade dispõe de recursos financeiros próprios ou de crédito bancário e está disposta a investi-los no projeto? Quanto? Atenção, pessoal! Os recursos financeiros devem ser obtidos por meios legais e vindos de instituições oficiais. Antes de contrair dívidas, deve-se levar em conta a capacidade de pagamento da comunidade. É válido lembrar que em situações de vulnerabilidade social elevada, a comunidade pode estar exposta à influência de grupos mal intencionados que queiram se aproveitar dessa situação. Se essa influência for muito forte, o modelo de mutirão não seria recomendado. Pessoal, em relação à adaptação dos projetos, os projetos de engenharia e arquitetura, eles devem ser revisados e adaptados para a situação local. Devem também ser assinados e registrados nos órgãos competentes pelos arquitetos e engenheiros da equipe de assistência técnica. Nossas recomendações são evitar modificações muito drásticas, como o posicionamento de alvenarias, pois podem gerar necessidade de uma revisão mais ampla em cálculo estrutural, por exemplo. Os projetos devem ser apresentados de forma explicada aos beneficiários, ou seja, à população, para que sejam aprovados em assembleia. Em relação ao planejamento da obra, é importante que os cronogramas das casas e da infraestrutura estejam em sintonia, pois não é ideal que essas moradias sejam ocupadas sem que a infraestrutura esteja pronta. Em relação à infraestrutura, estamos falando de arruamentos com redes de serviços públicos. É desejável que os imóveis sejam ocupados assim que ficarem prontos. O projeto foi pensado visando possibilitar que após 1 a 2 anos do desastre, as pessoas já estejam morando em suas novas casas. Deve haver um período de preparação antes do início da construção. Esse período de preparação serve para adaptação, aprovação dos projetos, treinamento e capacitação dos mutirantes. Em relação ao período de preparação, esse período é muito importante, pois nele são tomadas providências burocráticas, administrativas e legais para o início do empreendimento. Quais são essas providências? As adaptações no projeto, de acordo com os interesses da comunidade e as possibilidades técnicas de cada local, a construção da infraestrutura pela prefeitura,
a construção das instalações provisórias do canteiro de obras, as capacitações para os mutirantes, a produção dos tijolos ou blocos, a construção de edificações de uso coletivo ou uma unidade residencial como protótipo para treinamento dos mutirantes. A duração média desse período de preparação, ela vai entre 4 e 6 meses. Mais do que isso, nós consideramos que pode haver consequências indesejáveis para o empreendimento, tais como a desmotivação e insatisfação por parte dos mutirantes. É recomendada a produção de uma casa modelo no período de preparação. Na verdade, existe a opção de construir também alguma edificação de uso coletivo, escola ou posto de saúde para treinamento ao invés da casa modelo. Essa construção desse protótipo, desse modelo, visa permitir um primeiro contato dos beneficiários com a casa. Permitir também a vivência dos mutirantes com os serviços a serem realizados dentro de seus grupos de trabalho, assim como seus detalhes. Definir de forma mais exata o gasto com materiais e horas de trabalho, inclusive desperdícios. Definir de forma mais exata os custos de uma casa. Permitir a definição final de modificações de pequeno porte. Após a construção, deve haver um período de encerramento. Esse período é necessário para que haja legalização e entrega definitiva das casas. O prazo do projeto é um fator importante e deve ser controlado com atenção. Uma construção em regime de mutirão tem alguns fatores importantes que devem ser levados em conta. Pode existir pouca experiência, por exemplo, prática, dos participantes nas atividades da construção civil. Os participantes podem ter outras obrigações além do mutirão, que dificultam os horários de participação dessas pessoas no trabalho. Sendo um projeto coletivo, existem várias opiniões e posições em relação a todas as questões. A organização, o tempo disponível e a capacitação profissional influenciam diretamente no prazo. Os horários de funcionamento do empreendimento devem ser combinados com os beneficiários, de acordo com os horários disponíveis. Os horários devem ser conciliados para que a jornada de trabalho da equipe técnica não ultrapasse a carga horária para a construção civil, de acordo com as leis do trabalho. Isso pode provocar o aparecimento de horas extras e aumentar o custo do empreendimento. É desejável que existam profissionais contratados participando da obra em conjunto com os mutirantes, para que os esforços sejam melhor direcionados. Esses profissionais seriam pedreiros, bombeiros, eletricistas, pessoas contratadas para puxar o serviço dos grupos. É recomendado que as assembleias aconteçam após o horário de trabalho, para que mais pessoas possam participar. Já o período de encerramento, ele se destina a providências de legalização e entrega das casas. Esse período se inicia após a construção e é necessário para as providências burocráticas, administrativas e legais para a finalização do empreendimento e ocupação dos imóveis, incluindo a desmobilização das instalações provisórias. A duração média estimada desse período é de 2 meses. Entretanto, deve-se buscar ao máximo a redução desse período, uma vez que a expectativa de ocupação dos imóveis é grande e podem surgir tensões devido à demora na entrega definitiva. Algumas recomendações. As famílias devem receber cópia dos projetos de arquitetura, elétrico e hidráulico no momento da entrega das unidades. Devem ser discutidas com a comunidade informações a respeito do uso, manutenção e ampliação dos imóveis. É aconselhado que se avalie a necessidade de se estabelecer um período mínimo antes do qual as casas não possam ser vendidas, por exemplo. A vistoria coletiva é um item que deve ser feito após o término da obra em todos os imóveis, verificando se o funcionamento de todos os componentes, o estado de conservação, etc. Pessoal, em relação ao recebimento provisório dos imóveis, até que se consiga toda a documentação prevista em lei para a ocupação definitiva das casas, recomenda-se que a família assine um termo de autorização provisória de ocupação. Esse documento pode ser emitido pelo responsável pelo empreendimento,
seja a prefeitura ou a associação de moradores, e deve conter as condições para que a família ocupe o imóvel de forma provisória, assim como as condições para sua desocupação, caso seja necessário. Em relação ao recebimento definitivo dos imóveis, após concluídos os procedimentos legais, a família deverá assinar o termo de recebimento do imóvel. Pessoal, em relação à pós-ocupação, recomenda-se que, por um período de no mínimo 6 meses, seja realizado um acompanhamento da adaptação das famílias a essas casas. Em relação à mini-fábrica ou fábrica social, caso a comunidade queira continuar com a atividade da fábrica de tijolo ou bloco para fins comerciais, recomenda-se que seja criada uma cooperativa de trabalho. Destaca-se, no entanto, a necessidade de elaborar primeiro um plano de negócios, buscando o apoio de parceiros com experiência em empreendedorismo. O objetivo dessa mini-fábrica seria de promover o empreendedorismo local, individual e coletivo, aumentando a perspectiva de geração de renda dessa comunidade. Ela é baseada na combinação de formação e capacitação profissional dos envolvidos, mais o convênio com organizações interessadas em apoiar o desenvolvimento local. Por exemplo, ONGs, empresas, parceiras, universidades, entidades de apoio às empresas, prefeituras, etc. Qual seria o papel das entidades parceiras nessa fábrica social? Primeiro, a identificação, planejamento e capacitação em gestão de pequenos negócios. As ONGs podem ajudar na capacitação profissional. A atuação das empresas parceiras pode estar relacionada ao apoio na criação de demanda através de contratos, programas de orientação a pequenos empreendedores, etc. As universidades podem atuar na elaboração de projetos para a captação de recursos, acompanhamento e avaliação dos resultados do empreendimento. A prefeitura também pode fornecer o espaço físico e infraestrutura de funcionamento para o negócio. Observações, pessoal. Os papéis propostos para os parceiros não são fixos e limitados, mas são variáveis de acordo com as necessidades da comunidade e o perfil dos parceiros. É recomendável que a prefeitura não esteja envolvida na administração da fábrica, a fim de evitar o uso político.
Se a quantidade de casas a serem construídas for maior do que 100, pode-se adotar as seguintes estratégias, de forma isolada ou combinada: realizar o projeto em etapas ou aumentar a equipe de assistência técnica. Em relação à opção de realização do projeto em etapas, essa opção é adequada para situações de pouca disponibilidade de equipe técnica e uma grande quantidade de casas a serem construídas. Considera-se que uma equipe técnica básica possa acompanhar a construção de até 100 casas ao mesmo tempo. Por exemplo, um empreendimento de 500 casas pode ser dividido então em 5 fases, cada uma delas contendo 100 casas. A desvantagem é o aumento do prazo do empreendimento, na medida em que as casas são construídas de 100 em 100. Em relação à opção de aumento da equipe técnica, ela é aplicável caso não se possa aumentar o prazo do empreendimento e haja disponibilidade de pessoal técnico qualificado. Então, nesse caso, deve ser criada uma equipe de administração geral, que será responsável pelas diversas equipes técnicas. Uma equipe de administração geral não deve comandar, no nosso entendimento, mais do que 10 equipes técnicas, ou seja, se cada equipe técnica cuidar de 100 casas e uma administração geral cuidar de 10 equipes técnicas, estamos falando de um empreendimento com no máximo 1000 unidades de construção simultânea. Acima disso, no nosso entendimento, deve-se realizar o empreendimento em etapas ou constituir um outro empreendimento. Em relação à segurança do empreendimento, é essencial para o alcance de melhores resultados. A instabilidade provocada pela falta de segurança pode se mostrar um problema para a equipe de assistência técnica. Então, essa segurança do empreendimento será abordada sob 4 aspectos: a segurança no trabalho, a segurança patrimonial, segurança pública e segurança social. Em relação à segurança no trabalho, deve-se agir de acordo com as normas para a segurança no trabalho. No Brasil, a principal delas é a NR18, que trata das condições e do meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Deve haver um técnico com formação em segurança do trabalho, mesmo que essa pessoa exerça outras funções na obra. Recomenda-se criar uma comissão de segurança do trabalho com os próprios mutirantes. Como pode ser que haja o funcionamento da obra em horário noturno, também deve-se observar a necessidade de iluminação adequada e suficiente para os trabalhos. Já em relação à segurança patrimonial, essa consiste na proteção dos bens materiais contidos na área de construção, que é de responsabilidade dos policiais militares ou de uma empresa de vigilância. Caso não haja, pode-se criar uma equipe de segurança patrimonial com os próprios mutirantes. Ao fim da construção, o clima de incerteza provocado por problemas na distribuição dos imóveis pode gerar ações de vandalismo que devem ser evitadas. Dessa forma, sugere-se limitar a área de construção com tapumes com acesso limitado através de portaria. A instalação de armários individuais com chaves. Um controle rigoroso na distribuição de ferramentas e máquinas, de forma que sejam identificadas as pessoas que estão retirando esses materiais. Em relação à segurança pública, essa se refere exclusivamente à segurança da integridade das pessoas, de forma individual e coletiva, contra ações criminosas. É obrigação das forças policiais, mas é responsabilidade de todos. Assim, cabe à organização do mutirão trabalhar para reduzir a possibilidade de eventos desfavoráveis à segurança pública. Em relação à segurança social, essa se refere à estrutura de responsabilidade social no projeto. Em relação às situações de vulnerabilidade, deve-se prezar pelos diversos aspectos do bem-estar da população, como alimentação, saúde, segurança financeira, psicológica, individual e da família, entre outros. Sob o aspecto financeiro, a equipe técnica pode tomar algumas ações, no sentido de promover a capacitação profissional dos mutirantes, o aumento da escolaridade das pessoas que participam do empreendimento
e também a busca de empresas parceiras para absorver a mão de obra dessas pessoas que foram afetadas.